certo? Então, bora lá. Bom, hoje é dia 3 de março, a gente vai começar com a aula de ensino da língua portuguesa, falando sobre as diferentes abordagens pedagógicas. E a gente tem várias que a gente já viu e outras que a gente vai aprender. Principalmente focando, pensando na língua portuguesa, tá? Então, tem alguns que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já aprendeu, mas fiquem à vontade para vocês anotarem, que é importante, né? Printar a tela, sei lá como vocês estão fazendo, que é melhor para vocês. E, claro, eu mando esse PowerPoint para vocês depois, pelo WhatsApp, tá? Ou pelo Spot. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de teorias, tá bom? Não crítica, crítica reprodutivista ou reprodutiva e teoria crítica. Simples assim. 3. Só que dentro de cada teoria tem algumas outras. Então, a gente vai ver, tá bom? Essas daí a gente já aprendeu de alguma forma. Bela chuva hoje. Tudo de bom para aprender a como dar aula de língua portuguesa. Então, vamos primeiro falar sobre a teoria não crítica. O que é esse não crítica e esse crítica? É crítica a quê? A política, tá bom? É crítica à política, tá? Então, quando a gente fala de teoria não crítica, é não crítica à política, tá? A gente fala baixinho porque assim, né? Como se não fosse isso, mas é, tá? Então, a gente tem, na não crítica, a pedagogia tradicional, que é aquela conservadora, que é aquela que a gente não quer ver nem pintada de ouro mais, porque não existe, ela não cabe, ela não se encaixa nos dias de hoje, ainda bem. A gente está falando da pedagogia escola novista, lembra da escola nova? Que a gente viu aí uns dias atrás, a gente já falou sobre elas. Alguns dias atrás, lembra? Então, que ela não é tradicional, ela é escola nova. Mas esse nova, ele não é tudo isso de novo, mas a gente vai ver. E a pedagogia tecnicista, as escolas tecnicistas, lembra dela? Então, muito bem, a gente vai dar uma pincelada para não esquecermos de cada uma delas, tá? Então, vamos lá. A gente tem aí, na verdade, 2 vertentes, né? Quando a gente fala de vertente, a gente está falando de linhas, né? Então, a gente tem a linha católica e uma linha leiga. O que é essa linha leiga? É aquela que ninguém conhece cientificamente as coisas, tá bom? Quando a gente fala do Johann Friedrich, que é de 1770, que a gente já viu esse cara, a gente vai pensar nessa liga, tá bom? E ele traz, na verdade, essa situação de que a minha experiência de vida, ela é importante a ponto de dar aula sobre ela. Eu não vou dar aula sobre algo técnico e científico, eu vou dar aula sobre a minha vida, porque os mais velhos ensinam. Lembra que a gente viu isso em pedagogia tradicionalista, né? A psicologia, nessa época, não tinha nem nascido, gente, tá bom? Então, não vai entrar aqui a psicologia. A filosofia já existia. Faz tempo, né, que ela já existia, né? Ela já estava aí entrando em todos os âmbitos, né? Ela vaga por todos os âmbitos. Nossa, meu óculos está muito sujo. Então, a filosofia, ela traz aí essa concepção mais humanista, né? Que não deixa de ser essa tradicional, porque esse humanista é muito diferente de quando a gente vai ao hospital e tem a abordagem humanista. Aí você fala, nossa, né, eles são humanos. Sim, lá eles são humanos, sim, né? Essa concepção de humanista dentro de um hospital é diferente de dentro de uma sala de aula, tá bom? A gente já vai falar sobre ela. Deixa eu rodar aqui. Então, vamos lá. A escola converte o súdito em cidadão. Quem é o súdito? A pessoa que manda, desculpa, a pessoa que obedece, certo? O súdito é aquele que obedece. Então, quem é que vai obedecer quem? O cidadão vai obedecer quem? Quem domina. Quem é que domina? O professor, o Estado, tá bom? Então, esse domínio aí do súditos são
nós, naquela época, né? E quem mandava era quem tinha dinheiro e o Estado. Então, nós abraçávamos essa ideia, né? Então, o súdito se tornou cidadão. Quando esse cidadão vai para a escola, ele aprende, na verdade, a arte da retórica. O que é retórica? Vocês lembram? Retórica é o blá, 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 a conversa. Não é a conversa blá, blá, blá no sentido pejorativo, mas é a oralidade, saber falar, usar palavras bonitas, né, difíceis, né, isso é bem visto pela sociedade, não é verdade? Se a gente pensar hoje em dia, se a gente encontra uma pessoa que fala, utiliza umas palavras diferentes das nossas, você já olha diferente. Você já fala, nossa, a pessoa sabe falar bem, né? Nossa, que bonita, ser estudada, né? Pode ser, pode ser. Nessa época aqui que a gente está falando, da pedagogia tradicional, a gente não está falando de uma pessoa estudada, a gente está falando de crianças, adolescentes que entravam na escola para aprender a conversar como se fossem políticos, advogados. Quem tem essa liderança com a retórica são os advogados, por exemplo, os políticos. A gente não cai no blá 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 dele todo ano, quer dizer, todo ano não, de 2 em 2 anos. Né? Porque a gente cai no do prefeito e depois cai no governador e do presidente, certo? E aí, então, a gente cai no blá 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 deles. O que é esse blá blá blá? É a retórica. Então, ele tem uma excelente retórica, um excelente discurso. Então, você pode colocar aí que retórica é discurso, tá bom? Tudo bem? Meninas, tudo bem aí? Vocês estão vivas? Tudo bem. Beleza. Tudo bem, professora. Então, tá bom. Obrigada, amores, por responder. Vamos lá. Bom, qual era o conteúdo que era dado nessas escolas? Humanístico e enciclopédico. Humanístico porque falava sobre as pessoas e o comportamento das pessoas. Lembra quando a avó de vocês falava que aprendia como se comportar em sala de aula, se comportar na mesa, à mesa, se comportar com o marido, com a sogra, com a mãe? É isso, é humanístico. Nossa, meu Deus, né? E os enciclopédicos, eles, na verdade, vinham daquela ideia de enciclopédia, que a gente já conversou até, que era um acúmulo de conhecimento, mas apenas um acúmulo de conhecimento, tá? Só isso. Ele não usava esse conhecimento para o seu próprio bem ou em alguma situação dentro de casa, no dia a dia. Diferente de hoje, que a gente tenta trazer o conhecimento para o nosso dia a dia, para ficar mais fácil de entender e aceitar as coisas e fazer as coisas, né? Tá bom? Então, aqui o humanístico é sobre como lidar com os humanos, com a sociedade, como se comportar, e o enciclopédico é o acúmulo de conhecimento, tá? Aqui, tá. O professor é o centro do processo, então ele que sabe tudo, ele que fala, ninguém fala nada, ele não pergunta se entendeu, se pergunta, ele pergunta rapidamente, se não entendeu, o problema é seu, e por aí vai, porque o aluno é passivo, é receptivo, e é só isso. Tem alguém batendo na porta, deixa eu abrir, que deve ser de Jailma. Bingo. Boa noite, querida aluna. Fica à vontade, amor. Começamos não faz muito tempo, tá bem? Você pega esse comecinho de aula aí, tá? Vamos lá. E aí, então, a gente tem a função da avaliação, nesse caso da pedagogia tradicional, que é aquela classificatória. Sabe assim, tipo, quem é o primeiro da sala, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? É isso. Olha que interessante. Esse tipo de avaliação classificatória, a gente só faz hoje em concurso público. Dentro de sala de aula, nem vem com onda de que isso é um estímulo para o aluno, porque essa competição, hoje em dia, não dá muito certo, tá bem? Bom, o método era expositivo, então havia uma preparação de aula, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Aplicação pode ser prova, como podia ser os exercícios de fixação. Tá? Assimilar é conhecimento, apresentar, por exemplo, um PowerPoint, que é difícil naquela época, né? Não tinha. Mas, assim, a apresentação é você se apresentar em sala de aula, o professor ensinar, tá? A preparação para ela.
A generalização é, na verdade, não fazer diferença entre as crianças. Por isso que eu deixei por último. Por exemplo, vamos dizer que Raimundinha tem uma dificuldade muito grande de entender essa parte aqui dessas diferentes abordagens pedagógicas que a gente está trabalhando. E eu, como professora do método tradicionalista, sabe o que eu vou fazer? Nada! Não vou fazer nada com a Raimundinha. Dane-se. Vai procurar, filha. Por quê? Porque eu quero todo mundo no mesmo nível. Ou eu não estou preocupada com os níveis. Tá bom? Eu vou seguir minha aula e pronto. Isso é um método tradicional. Ninguém para a aula para perguntar, vocês entenderam? Ah, você não entendeu? Peraí que eu vou explicar novamente. Isso não tinha. Tudo bem? Então, segue o fluxo, tá? Sim. Aí, a gente já fala da aula expositiva com os exercícios, as cópias, as leituras, as repetições, memorização. Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Eu acho que eu já fiz até uma atividade perguntando o que era pedagogia tradicional, enfim, né? Para a gente não cair na mesmice. E a gente não entrar aqui, ó, a gente vira e mexe, bate aqui, ó, pum! Ai, a aula teve leitura. Putz, que saco. E aí a gente vai, ó, pim! Ah, teve conceitos, eu não podia mudar aquele conceito, não podia usar as minhas palavras, né? Puxa, lembra de quando a gente fazia aula de geografia e história, que tinha os questionários e a professora dava a resposta? Vocês lembram? É isso. Aquilo lá era pedagogia tradicionalista. Bem tradicionalista. Tá bom? Aquilo era muito ruim. Certo? E o pior, que a gente encontra em sala de aula ainda alguns professores que ainda fazem isso. Vocês acreditam? Sim, acreditem. Eles fazem. E eu não estou falando apenas do ensino fundamental ou do médio. Estou falando de ensino técnico também. Ensino técnico tem professores que acham que pergunta e resposta tá ótimo. Porque o aluno não teria capacidade de entender a pergunta e de fazer uma pesquisa digna ou fazer uma pesquisa séria. Acredita? Essas coisas acontecem. Infelizmente, bora lá. Pedagogia Escola Novista. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui na Escola Nova Montessori. Quem que a gente vai encontrar na Escola Nova? Piaget. Então, a gente já tem psicologia, certo? Porque Piaget veio depois do Freud. Foi aluno do Freud, né? Mas para chegar a uma formação científica, né? O Freud dizer que aquilo que ele estuda é uma ciência, ele pastou, hein, gente? Vocês já devem ter tido aula sobre ele, né? Bom, filosofia, concepção humanista moderna. Olha, esse termo é importante, tá bom? Concepção humanista moderna. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre uma construção da subjetividade do conhecimento, tá bom? Subjetivismo é cada um. Por exemplo, eu acho que não está caro a carne. Ai, não, Vanessa. Não dá para falar esse exemplo porque ela tá cara, ela tá demais de cara. Deixa eu ver. Ah, sim, vamos lá. Eu acho que hoje está muito quente. Acho que hoje foi o dia mais quente desse ano, tá bom? Aí, então, deixa eu ver quem. A Geiciane vai dizer, nada, professora, hoje até dá uma esfriadinha de manhã. Eu falo, imagina, você tá doidona, meu. Mas é a sensação dela, é a minha sensação. Cada um tem uma sensação diante das coisas. Isso é subjetividade, tá bom? É pensar que, por exemplo, uma caneta dessa aqui, ela é baratinha, ou alguém achar que ela é cara, né? Porque tudo depende do seu olhar para as coisas, da sua subjetividade, tá? Então, a aprendizagem para a escola novista, Montessori, Piaget, Roger é demais, hein, gente? Dave, eu não sei se vocês lembram dele, a gente viu também. Ele traz essa concepção humanista moderna, que é sobre a construção da subjetividade do conhecimento, que a aprendizagem é isso, tá bom? Eu vou aprendendo a ser quem sou, a ter opiniões,
a falar, a me expressar, tá bom? Muito diferente do que a gente estava vendo até agora há pouquinho, né? Então, ela não podia nem abrir a boca, tá bom? O ambiente é um meio estimulador, vamos pensar nas escolas montessorianas, como vocês já também abordaram, a gente abordou em sala de aula, né, que elas são realmente bem estimuladoras, né? Então, o ambiente, ele é estimulador, certo? Eu já dei esse slide para vocês? Não, na didática agora não. Ainda não. Em LP mesmo, ensino do LP. Ensino de língua portuguesa. Não. Tá. Não. Falei errado. Não tem importância nenhuma, não. Eu acho que eles são repetitivos, assim, né? Por isso que eu tô achando que eu dei. É que a gente já falou. Então acho que é por isso que eu tô achando que eu já dei esse slide, mas não, né? Porque ele estava na minha pasta como aula do dia 3, que é hoje. E aí eu falei, caramba, mas eu acho que eu já dei isso. Tanto que eu já fiz o slide para semana que vem. Falei, porque se eu já dei esse, eu já tenho outro slide pronto. Enfim, vamos lá. Escola novista, então a escola valoriza o conhecimento que o aluno traz, estimula os alunos que são diferentes e necessitam de estímulos diferentes. Aqui é diferente. Aqui a gente já vai olhar cada um deles. Porque cada um deles associa, apreende, né? Aprende tudo no seu tempo. Não é a mesma coisa em sala de aula aí com vocês? Cada uma tem um jeitinho de aprender, né? Cada uma faz um resumo, outra faz mapa mental, a outra tem que ler e ouvir a aula 2 vezes, 3 vezes, porque cada uma tem um jeitinho. A escola novista, ela já tem um olhar diferente para isso. Ela acredita de que cada aluno realmente tem seu tempo, tem seu timer, tá bom? Então, isso é muito importante, é o grande diferença, tá? Os conteúdos, eles são selecionados a partir dos interesses e experiências vividas pelos alunos, que também é outra coisa diferente, né? O aluno vivenciou, de repente, vamos pensar, pandemia. Pronto, vamos falar sobre a pandemia. A aula vai ser sobre isso, entendeu? Não temos ainda livros didáticos. Observe. Fala, alguém quer falar, amor? Não? Tá bom. Deixa eu só anotar aqui. Ok, vamos lá. O professor, aí nesse caso, é o facilitador da aprendizagem. Ele auxilia o desenvolvimento livre da criança e muito espontâneo. A criança fala, ela não tem que falar o que ele quer ouvir. Ela tem que falar o que ela tem que falar, o que ela quer falar. O que ela está afim de falar. A gente sente muito isso quando a gente dá aula para o ensino médio. Eu não sei se vocês vão fazer o estágio no ensino médio, que eu acho que sim, mas no ensino médio os alunos sentem vontade de falar. Porque em casa eles não são nada a ninguém. Para os pais, eles são ainda crianças, ou para os pais, eles ainda não pensam como deveriam pensar. Mas é muito importante a gente ouvir os adolescentes, para ter uma noção de que tipo de mundo que eles estão construindo dentro deles. É o que você quer para o seu filho? É o que você quer para o seu aluno? Não? Então vamos mudar. É o que você quer? Ótimo, vamos acrescentar coisas, tá bom? É importantíssimo a gente ter uma noção do que eles estão pensando sobre as coisas da vida, assim, tipo, o que você está pensando sobre a pandemia? O que você acha sobre essa fase vermelha? Pergunta. Você é a favor, você é contra? Por que você é contra? Por que você é a favor? Sabe? O que você acha que o governo poderia fazer de diferente? Se você trabalhasse na linha de frente, o que você faria? Se você fosse trabalhar no hospital, o que você pensa em fazer lá para ajudar? São perguntas que, assim, bobinhas parecem, mas a gente vai conhecendo quem a gente está lidando, ou quem a gente está ensinando, ou quem a gente está ajudando a viver. Como os nossos filhos, Professora, né? conhecer o sentimento, né? Oi, desculpa, ele é o quê? É conhecer o sentimento da criança, ou da criança não, do adolescente na escola. Sim, o pensamento dele, né, Ju? Quer saber o que ele pensa sobre a vida, né? De repente ele fala, não, por mim, joga bomba e tudo.
pelo amor de Deus, né? Aí você vai ter que ter um cuidado com o seu filho, que você está criando um monstrinho crack dentro de casa, né? E aí, enfim, a gente precisa saber quem a gente está criando, né? Espero que não. Isso estimula até o desejo deles, né? Para fazer as atividades, quando o professor dá atenção sobre essas perguntas que você acabou de fazer, porque dá a oportunidade dele interagir. Eles esperam muito e contam muito com isso, com esse apoio. Porque, igual você falou, que em casa eles são esquecidos, né? Não tem atenção. E na escola, quando eles encontram um professor assim, eles aproveitam. Exatamente. E é a forma, nós professores, na verdade, não temos que impor a nossa opinião pessoal, né, diante de sala de aula nunca, né? A gente tem que ser bem parcial, assim, né? Eu lembro que quando eu fazia alguns debates com os alunos sobre produção de texto, a gente trazia temas polêmicos, né? Eles sempre gostam de temas polêmicos, né? Claro, né? Eles são polêmicos, né? Eles querem ouvir o sim e o não e o porquê, né? Do sim e porquê o do não, né? Só que eles querem a nossa opinião, porque eles confiam na gente. E tá aí o grande problema, ou a grande paixão que existe na pedagogia, né? Então, a gente também tem que ter um cuidado ao falar sobre política, religião, sabe? A gente não pode pôr a nossa opinião, mesmo que a gente seja assim, seja vermelha, contra o que está se ouvindo, e achar um absurdo. O que a gente tem que tomar muito cuidado como professor, como educador, é pensar que essa criança e esse adolescente, ele passa por cima dos direitos humanos, ok? Sabe aquele lance, os direitos humanos? Porque a hora que você precisar, você vai ser a primeira a lembrar dos direitos humanos, né? Então, assim, todo mundo tem o direito à vida. Quem é você para querer tirar a vida de alguém, né? Quando a gente fala que a gente vai escutar muita coisa, e uma delas é de fazer justiça com as próprias mãos, e de que tem que legalizar a arma, sim, e todo mundo sair armado por aí, que é a grande incompreensão das pessoas, né, diante de crimes e de absurdos que acontecem no dia a dia. E aí, então, se o aluno pensa de que ele, com uma arma na mão, ele é um bicho feroz, né, como diz a música, a gente precisa acalmar esse bichinho, esse selvagem, até virar um pet, um domesticável. Porque isso infringe os direitos humanos. E aí, então, uma das 5 questões na dissertação do Enem, por exemplo, da FUVEST, é se você ultrapassa os direitos humanos. Se você ultrapassou os direitos humanos, você não é um bom cidadão. E o que é não ser um bom cidadão? Maltratar os animais, os idosos, não andar na lei, né? Ser um vida louca, por exemplo, né? Passar no sinal vermelho, por exemplo, é uma forma de infringir leis, né? Existe a lei de trânsito, que diz que não pode, né? Senão não teria semáforo. Seria que nem a Índia, inferno, aquela loucura, que não tem semáforo naquela cidade, aquele país, meu Deus. E todo mundo anda bem. Ali poucos acidentes de carro acontecem, poucos atropelamentos. Que coisa, e não tem um semáforo no país todo. Gente, é loucura. Vocês já devem ter visto alguns vídeos por aí pela televisão. E aí, Professora, mas parece até mentira. Não parece? Meu, parece assim, cara, como que vocês podem andar? É uma praça, né? Bem larga, você já viu? A rua é bem largona, assim. Cara, e passa elefante, tem moto, tem... Você fala, caraca, meu, não. Isso é montagem. Não é fake. Parece mesmo, Silvio. E aí, então, precisa organizar isso. Claro, estou falando disso por quê? Porque quando a gente viu a pedagogia tradicional, a criança não podia falar. Aqui, ela não só tem que falar, como ela tem que trazer as experiências de vida nessa escola nova, tá bom? Por isso que o nome já diz, escola nova. Tá? Só que aqui a gente não tem conteúdo pedagógico. Aqui a gente não tem material pedagógico, a gente não tem um livro.
Aqui a gente não tem uma apostila. Então, aqui, o que a gente vai ensinar para os alunos? A gente não sabe ainda nessa escola novista, tá bom? Como que era feita a avaliação? A valorização dos aspectos afetivos. Traduzindo, a forma como ele se comportava. Sabe a nota de comportamento? Vem daí, ó, da escola novista. Vai ter a nota de comportamento? Vai. Nossa. É daqui que vem. Tá bom? Ele se comporta bem, ele tem uma boa nota. Se ele se comporta mal, ele tem uma péssima nota. E isso não deixa de ser uma legislação dentro da sala de aula, né? Uma lei, tá? Mas essa nota de comportamento, ela veio dessa época. Porque não tinha, na verdade, um peso pedagógico para poder compor uma nota. E tinha também a autoavaliação. Quanto você acha que você merece, e de uma forma muito séria, quanto você acha que merece na aula de ensino da língua portuguesa? Aí a Júlia abre o microfone e fala 10. Aí eu falo, quem disse? É brincadeira, Ju. A Ju e quem? Quem é que tá dentro dela? Qual o nome? Verônica? Valentina. Valentina? Valentina? É, Valentina. Quem tá dentro dela é fogo. E não tá dentro dela, tá onde, gente? Na minha barriga, poxa. Então, tá dentro de você, minha filha, tá certo? Ou nasceu, não tô sabendo. Dentro dela. Elas duas estão assistindo aula. Viu, Valentina? Você tá prestando atenção, minha filha? Com certeza, querida. Tá mexendo, chutando, né? Tipo, nossa, tira essa professora daí. Pá. Tá bom. Métodos de pesquisa. Valentina tá com fome. Oi? Ela é bagunceira já? Falei assim que Valentina tá com fome, precisa se alimentar já. Só para esperar o intervalo. Não vai morrer, não. Métodos de pesquisa ou da descoberta, né, como eles gostam de dizer, né, como que é a sala de aula, né, como que era a pedagogia deles. Então, tinha as atividades tinham um problema. Por exemplo, eu preciso tirar o durex daqui, como que eu faço? É um problema. Ou eu colo o durex na ponta dos dedos dos alunos, como que eu tiro? É um problema para ser resolvido para eles. Não é para levar o nosso problema, que a gente nem consegue resolver. Paga a conta aí, filho. Não, tá bom? É um probleminha, né? Que para ele é um problema. Desabotoar os botões, amarrar cadarço, tá? Fazer levantamentos de dados aqui, quem vai bem em X coisa e quem vai bem em Y coisa, tá? Fazer essa separação e aí, então, conseguir identificar quem vai bem em coordenação motora, leve, fina e grossa. Lembra disso? Tá bom? Formulação de hipóteses explicativas. Por que será que inventaram um porta-durex desse jeito? Por que o durex corta aqui? É só eu puxar, né? E isso é um levantamento de dados. Eu trouxe uma problemática, e aí, então, eles vão tentar identificar por que o durex corta no final, tá? É um exemplo bobo? É, mas para criança é incrível, ele acha o máximo esse porta-durex. E a experimentação, que é pôr a mão na massa, certo? Então, métodos de pesquisa da escola novista é essa. Qual é o método de pesquisa da escola novista, inferno? Pronto, vocês vão colocar isso aqui. Olha que legal, certo? Tudo bem, gente? Entenderam? Sim. Sim, 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 senhora. sim, saco, sim, é que chato. Pedagogia tecnicista, a gente já falou sobre ela várias vezes. Ai, meu Deus, então, eu falei da escola da pedagogia tecnicista, lembrei de vocês. Bom, e aí, então, o nosso tecnicista aqui dessa época, né, que fazia essa abordagem, era o Skinner e o Bloom,
certo? Que a gente mais conhece. O Cossetti Ramos, ele também traz essa pedagogia tecnicista, levantando a bandeirinha aí de que a gente precisava fazer com que as pessoas, aqui no caso já eram maiores, né? Que as pessoas, elas tivessem um comportamento adequado para a época, tá? Tentar encaixar, né? Num quadradinho aí, né? Tá bom? Ambientalista, que é de ambiente e não de, na verdade, pensar em meio ambiente, sabe? Não tem nada a ver, tá bom? Ambientalista é de ambiente. Você se adapta, você se comporta de que forma em cada ambiente. Ambiente do trabalho, da fábrica, da indústria aqui, né? Tá bom? Qual era o objetivo da pedagogia tecnicista? Buscar eficiência, eficácia, qualidade, racionalidade, produtividade e neutralidade. Isso aonde? Eu queria formar uma pessoa assim. Então, dentro da sala de aula, eles eram tratados dessa forma e era isso que era ensinado, tá bom? Olha que máximo, né? Sai de lá quase um robozinho, tá? Porque, na verdade, eles devem funcionar como uma empresa. Eu vou acrescentar aqui, vou sim, o currículo do Tyler, que a gente falou sobre ele na didática 4 de sexta-feira. Falamos sobre ele, foi rapidamente. Onde tinha os cargos hierárquicos e as divisões, a parte logística das indústrias, foi o Tyler que trouxe. Né? Então, o gerente, subgerente, o encarregado, a parte de logística, a parte de produção, ele que trouxe. Para quê? Para a pedagogia tecnicista também, tá? Porque tinha que funcionar como uma empresa. E como que é uma empresa, gente? Tem uma recepcionista, tem um porteiro, tem recepção, não é isso? Então, ele que trouxe. O nosso Tyler, certo? Como que era a escola tecnicista? Modeladora de comportamento humano. Previa a formação de indivíduos para o mercado de trabalho, de acordo com o que está sendo exigido. Se eu tenho uma fábrica de indústria têxtil, para que vai me servir uma pessoa que é formada em mecânica automotiva? De nada, meu benzinho. Por quê? Porque eu preciso de alguém da indústria têxtil, que não tem nada a ver com automóvel, tá? Então, as exigências daquela época, daquelas indústrias, daquela tecnologia, tinha que estar relacionada com o ensino dentro de sala de aula, tá bom? Então, quando a gente pergunta qual é a relação da empresa com a escola, é essa. A escola ensina o que a empresa precisa. Vou dar um exemplo. Meu irmão, ele é coordenador da FATEC de Santana de Parnaíba. Sabe onde fica esse negócio, gente? Onde o povo come matinho no cantinho da boca, pra tudo assim, pão de queijo. Mentira. Santana de Parnaíba fica ali na Anhanguera, ali perto de Piedade, perto de Cajamar. É uma cidade que está crescendo muito. E ele, como coordenador da FATEC, ele precisou abrir alguns cursos. Por quê? Porque as empresas da região estão precisando, adivinha do quê? De funcionário, de mão de obra. E o que me veio à mente? Pedagogia tecnicista, novamente. Então, isso é antigo? O que é antigo, na verdade, meus amores, que não tem relação com a escola técnica dos dias de hoje, é que hoje eles seguem uma teoria que antes não tinha, porque tudo era na prática. Eu aprendia as coisas com a máquina na minha frente, nessa época aqui. Diferente dos dias de hoje, que tem a parte teórica, né, que precisa valorizar aquela pessoa, que precisa melhorar a sua língua portuguesa, que tem aula de física, aula de matemática, tá bom? Em algumas situações, né? E é muito diferente daqui, porque aqui a gente está falando disso aqui, ó, gente. Behaviorista. Vocês lembram disso aqui? O que é behaviorismo? Lembra da técnica do behaviorismo? Ela é comportamentalista, mas por que ela é comportamentalista? Porque se você tiver um comportamento adequado, você ganha uma recompensa. Maria. Bom. Isso é interessante? É interessante. Por exemplo, os cachorros,
os gatos, né? Agora, para adulto, a gente não consegue pensar dessa forma, apesar disso acontecer, né? Olha, se você ficar boazinha, você ganha um doce. Você já ouviu isso? Quantas vezes? Então, se você tiver o comportamento adequado, você ganha uma recompensa. Tá? Se você fizer a prova, se você prestar atenção na sala e fizer a prova e tirar 10, se você acertar tudo, você tira 10. Não deixa de ser comportamentalista, behaviorista, tá bom? A diferença é essa, que nessa época existia essa forma de lidar com as coisas, com as pessoas, com o ensino, e hoje já é um pouquinho mais diferente. Tudo bem, amores? Conteúdos de ensino. Então, a gente tem as informações, princípios e leis, assim, bem rápido, tá? Organizados numa sequência, a palavra sequência não tem mais trema, tá bom? Organizados em uma sequência lógica e psicológica e ordenada por especialistas, tá bom? Quem vai dar aula disso? Somente especialista, não pode ser uma outra pessoa. Tá certo? Tá certo. Por exemplo, quem vai dar aula de pedagogia tem que ser pedagogo. Vai ser quem? Sei lá, carpinteiro. Sei lá, um engenheiro químico. Vai dar aula de pedagogia? Não tem nada a ver, né, gente? Né? Então, tem que ser pelo menos um pedagogo. Pelo menos. Uma coisinha simples. Pedagogo. Certo? E aí, então, vai aperfeiçoando, vai aprimorando o seu aprendizado, o seu ensino. Certo? Tudo bem? Então tá. Vocês estão muito quietinha. Vou dar um susto em vocês. Vamos lá. O professor tecnicista, ele é técnico responsável pela eficiência do ensino. Quem administra as condições de transmissão da matéria? Então, o professor, ele ensinava, ele que publicava a matéria dele, ele que dava nota, ele que compunha tudo. Olha que autonomia, né, gente? Que coisa, né? Só que veja bem, se ele não gosta de você, o que ele vai fazer com você? Então, tá bom? Por quê? Porque não tem ninguém para ficar olhando isso. Tá? Vocês acham que o papel do pedagogo é, dentro de uma escola, de um coordenador pedagógico, ele também tem que ter esse olhar, zero olhar para as coisas. Por exemplo, se você está com dúvida se reprova ou não um aluno, o coordenador ele vai intervir. Ele vai tentar dar um olhar racional para as coisas. Tá bom? O aluno é um ser fragmentado, espectador do que está sendo preparado para aprender a fazer. Então, ele aprende fazendo, certo? E ele está ali, dividido entre aprender e dividido entre fazer, porque ele tem que fazer o que ele aprendeu. Mas o que ele aprendeu? Ele aprendeu fazendo, então assim, coitado. Qual é a avaliação? A avaliação, Ave Maria, ênfase na produtividade do aluno, ocorre no final do processo com a finalidade de constatar se os alunos adquiriram o comportamento desejado. Comportamento desejado. Se eu vou montar um curso técnico de como montar um cortador de durex, o que ele vai aprender? A montar isso aqui. No final do curso, se ele conseguir trazer isso aqui prontinho, montado, ele ganha 10. Se não trouxer, não funcionar, não cortar, tiver alguma coisa errada, ele não ganha 10. Ele não passa, certo? Que horror, né, gente? Mas, enfim. Ainda bem que já passou. Oi. E o aluno, às vezes, nem sabia para que servia, né? Nem tinha tempo para pensar nisso, né? Não, porque tinha que ser muito rápido, porque eles precisavam de gente para trabalhar, né? As indústrias estavam paradas, tipo, esperando assim. Quando rolou a Revolução Industrial, na verdade, a pedagogia tecnicista, ela também bombou, porque precisava de gente para manipular as máquinas. Quem vai mexer na máquina? Eu trouxe dos Estados Unidos, demorou 4 meses no navio, quase 1 ano no navio. Quem vai mexer? Eu vou contratar alguém, mas
Contratar quem? Se não tem ninguém aqui. Eu mando exportar. Não, é mais caro. Eu contrato um cara aqui, ó, um coitado aqui, um Zé Ruela, um Zé Mané, porque ele tá passando fome. Então eu falo para ele, ó, você faz um cursinho aí de 4 meses e depois você vai ganhar R$1.500. Só que o cara que viria da Europa, ele ganharia uns 5.000. Mas o cara aqui, tecnicista, ganha 1.500. Para pagar essa gasolina que a gente está pagando hoje, esse valor da carne. Eu já falei, vou fazer churrasco de ovo cozido em casa. Me chama que eu vou comer junto. E os coitados ainda acha que tá ganhando muito, né? R$1.500. Exatamente. Vai ganhar um pouco mais. Exatamente. Então, imagina, por exemplo, vocês fazem um cursinho técnico para ganhar 1.500, mas se viesse gente de fora, ganharia muito mais. Mas como aqui a situação sempre foi muito difícil, a miséria sempre esteve escancarada. Hoje eu passei por um lugar, gente, vocês conhecem a Vilani? Não. Fica onde, Pro? Não, Pro. A Vilani fica perto da Vila Mara, Itaim Paulista. Atrás da linha do trem. É sentido Guarulhos ali. Eu não sei o nome daquela estrada. Eu peguei hoje para ir para essa escola. Não é Ayrton Senna, não, né? É sentido para Ayrton Senna. Meninas, o que é aquilo ali? Meu Deus, e a gente reclama. Ali acho que nenhum vereador, nem vereador passou por ali. Prefeito, então, e governador, nem de helicóptero. Ninguém passa por ali, não. Ninguém. Ali deu dó. Ali, nossa, eu assisti essa semana aí uma matéria sobre umas entregas de alimentos no CEAGESP que estava rolando. O que é aquilo também? O que foi aquilo? E hoje eu vi isso, eu tô assim, indignada. Parar de reclamar da vida. Porque, cara, hoje eu comi 3 tipos de legumes no almoço. Tem gente que não consegue. A criança lá comeu arroz e feijão com limão. Limão espremido. Pra dar um gostinho diferente. Essa miséria do caramba. Enfim. É que eu fiquei indignada, ó. Fiquei assim, chocada, fiquei estarrecida, embasbacada, fiquei... a gente faz as reflexões, e acho que a gente tem que fazer mesmo, reflexão sobre isso, né? Sobre quem são essas pessoas da sociedade, gente? Será que chegou auxílio para essas pessoas? Como é que elas estão vivendo no meio da pandemia? Caramba! Ninguém tá vendo isso. E pensar que no Nordeste tem muito isso, muito mesmo. Então, às vezes tem apenas o feijão e a farinha, quando tem, ainda tem que dividir. Tem para o almoço, mas às vezes não tem café, nem a janta. É uma realidade, infelizmente. É assim, e só tem feijão porque plantaram, não é porque compraram, né? Sim. Que é outra coisa, assim, a gente tá fazendo um curso de horta, né, Giciane? Caramba, assim, cara, tanta terra por aí, por que não pode plantar, colher, né, e sobreviver sobre disso, né? Enfim, tá bom. Uma outra aula. Aula sobre revolta. Não, gente, assim, sei lá, né? Eu ajudo uma amiga minha que eu mando cesta básica para ela. Só que esse mês, cara, nem para mim. Falei, cara, como ajudar, né? E assim, ela, se eu tô precisando, imagina ela, né? Enfim, essas coisas, tá bom. Bom, vamos voltar, né? Sei lá. Enfim, né? Vamos ver. Mexe muito com você, né, Vanessa? Eu fico muito brava, porque eu não consigo fazer as coisas, entendeu? Às vezes eu tiro aqui de casa para poder dar pro outro. E acho absurdo as pessoas não pensarem assim, não pensar no outro, caramba, porque aí julgam, né? Porque é nóia, porque é não sei o quê, porque é não sei o quê. E daí? É pessoa, precisa comer. Essa miséria que eu vi hoje, gente, o que era aquilo? Meu Deus do céu, o que era aquilo? Eu passei estarrecida ali, estarrecida.
Eu passei indo e vindo. Fiquei olhando, eu falei, não acredito. E um mercado enorme, um lagumo ali, bem grande. Eu imagino, por exemplo, essas batatas e tomates que a gente despreza no mercado, para onde vai? Né? Vai tudo para o lixo, né? Porque, segundo a legislação de comércio, não pode ser doado. Porque se caso a pessoa adoecer, pode processar, e aí, mas quanta coisa boa que assim, é desprezado e dá, sim, para matar a fome de muitas pessoas. Por isso que o lixão é um foco onde as pessoas usam para matar a fome. Verdade. E é isso mesmo. Eu acho um absurdo. Ela trabalhava no Carrefour e ela falou assim que, nossa, dava muita dor. Às vezes ela até chorava de tanta coisa, assim, que era jogada, era descartada no lixo, né? E não podia dar para ninguém. É revoltante. Até na feira, uma colega que trabalhou comigo, ela falou que a feira é na rua da casa dela. E bem em frente era de pastel. Ela falava assim que acabava a feira, a mulher tinha que jogar fora toda a massa, às vezes pastel que sobrava, mas não podia dar para ninguém. Revoltante isso. Porque, infelizmente, deve ter acontecido, né? Mas, sei lá, sabe? Não sei de que forma. Bom, pensar de outra forma. Sabe? O dia que eu for vereadora, sei lá, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que, sei lá, fazer serviço social, vou poder ajudar de alguma forma mais imperativa, mais ativa mesmo, mais, sabe, botar a cara, sei lá. Porque Hoje, quando eu tava saindo do serviço, na hora que a menina que tava na minha frente, ela tava saindo primeiro, ela viu um saco de maçã no lixo da escola, a escola que jogou no lixo porque estragou, porque eles estão dando um kit refeição, né, que vai algumas frutas. E eles falaram que não podia dar para ninguém, tinha que esperar estragar. Nossa, é muito revoltante isso. Olha que absurdo, gente. Isso é um absurdo. Revoltante. A feira, né? Puxa vida, tanta terra. Hoje eu passei por um lugar ali, nessa Vilani, por exemplo, tinha terra dos dois lados, assim, a perder de vista. Eu falei, gente, quanta terra boa! Plantar, sei lá. Até mesmo as escolas poderiam fazer isso, né? Para as crianças levarem no dia a dia. A horta comunitária. Isso. Nossa, mas aí, se faz uma coisa dessa, é expulso, muitas das vezes é até espancado, né? Por ordem judicial, é uma situação de calamidade mesmo. Porque está lá desocupado, não está tendo serventia nenhuma, né? E simplesmente, se alguém for lá e pegar e começar a plantar, já vão em cima dessas pessoas. Meus amores. O bagulho é muito do louco. Eu queria muito que o prefeito passasse por ali. Tinha um buraco na rua, cara, que é impossível. Olha, eu vi vários carros muito antigos, muito velhos ali, assim, que estavam caindo aos pedaços. Se passasse daquele buraco ali, assim, de qualquer jeito, eu tenho certeza que ficaria metade da roda e a pessoa não teria condições de arrumar o carro. Não passa, ninguém passa ali, nenhum prefeito, nenhum governador, nem vereador passa por ali, nem vereador. Deviam filmar, deviam postar no Jornal Nacional, deviam colocar nos jornais da tarde, como denúncia mesmo. É revoltante. Eles passam com pedido de voto, né? Então. Quando passa, né? Quando passa. O problema é que passam de 4 em 4 anos. E por promessa só, né, gente? Promessa, assim, não tem uma... Pô, por que não melhora aquela estrada? Por que não Professora, melhora? mas tem a mídia hoje. Hoje o povo pode também abrir a boca. Também acho, mas de repente eles devem já ter falado tanto. Eu falei para minha mãe, na hora que eu cheguei, né, que eu passei pela Vilani, ela falou, Van, é aquela parte da Vila Mara, dali da Zona Leste, que inunda e fica dias, meses inundado. E realmente eles não fazem nada ali. Tanto que em frente a esse, que era um rio antes, e hoje era um córrego, assim, lodo, nojento, verdão, assim, nojentão. Eles estavam colocando hoje demarcações
e tinham tijolos do lado, porque eles iam construir na beira daquele córrego. Aí eu te pergunto, você acha que ele ia tomar banho aonde? Você acha que ele ia fazer cocô e xixi onde? Não, tô ficando... Nossa. Ontem, a minha prima, ela está trabalhando na escola lá em Perus como ATE, né, que teve esse processo seletivo, né, o ano passado. E uma que está trabalhando junto com ela, uma parente dela, numa situação desesperadora, imagino que já estava doente psicologicamente, se suicidou, deixou 4 filhos, um cadeirante e mais 3. Então, assim, para ela ter chegado a esse ponto, é porque a situação estava de calamidade. O negócio está feio. A calamidade pública, ela realmente existe, a calamidade pública realmente já foi acionada, né? Lembra que a gente estudou calamidade pública, né? E nós estamos em meio à calamidade pública, mas, assim, o governo também não sabe o que fazer para algumas pessoas, porque para essas que eu estou falando hoje, que vocês também falaram, eles nem sabem que existe, né? Igual para sair aquele auxílio lá, que muitas pessoas nem cadastrada, não tinha CPF, não tinha documento, não tinha nada, estava aí. Eles descobriram quem era? que tinham pessoas que nem registro tinham. Absurdo isso. Bom, o que a gente vai fazer? Um intervalo? Ô, Vanessa. Oi. Chega. Nós estamos repetindo o slide, realmente. Muito obrigada, Raimundinha. Eu estava quase certa disso. Mas, como a maioria falou não, eu falei, então, bora lá, né? Então, porque eu encontrei ele aqui do dia 10 de fevereiro, não sei se foi o dia que você postou, mas enfim, a gente já viu. Tá bom. Beleza, sem problemas. Então, a próxima, a gente vai fazer o intervalo agora. Quando a gente voltar, então, a gente vai ver, na verdade, os parâmetros curriculares nacionais, só que aí o ensino da língua portuguesa, tá bom? E eu mando para vocês esse slide novamente, não tem problema nenhum, tá bom? Uhum. Deixa eu tô olhando aqui para ver se tem alguma coisa que eu deixei, mas eu acho que não. Eu lembro, eu falei catarse, eu lembro disso, prática social. Eu lembro disso, é verdade. Falamos sim. Não tem importância. Vamos fazer uma pausa. Oi? Com certeza. Foi muito válido. Foi. Sempre é, né, Jailma? Sempre